Terminou há pouco a reunião entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do TCU, Vital do Rego Filho, sobre o caso Banco Master. Segundo Vital Rego, a fiscalização já está em curso e houve acordo para garantir transparência ao processo. O TCU terá acesso aos documentos que embasaram a liquidação extrajudicial do banco, decretada pelo Banco Central. A inspeção técnica havia sido suspensa após repercussão negativa e será analisada pelo plenário do tribunal. Vital afirmou que o TCU não tem poder para reverter a liquidação, apenas fiscalizar o ato administrativo. Josi, eu quero te ouvir então a respeito, porque a gente tem aí essa questão do Banco Central, a gente tem a questão inclusive dos influencers, né? Nomes bastante famosos, Emílio Surita, Julie Milk, enfim, ali vários nomes envolvidos ali nesse bafafá. A Julie foi uma das que negou ali a questão do dinheiro para falar bem a respeito aí do Banco Master. Tem aí o STF envolvido, tem a viagem do Toffoli, enfim, é praticamente um enredo de House of Cards esse caso do Banco Master. A viagem do Toffoli, como eu mencionei, né, tem até família dele envolvida. E, Geise, a cada F5 nesse assunto surgem novas denúncias. E a última agora foi de que o fundo da REAG, que recebeu 400 milhões em operações do Banco Master, multiplicou o patrimônio em 30 mil vezes em apenas 20 dias. Então, é absurdo atrás de absurdo, é igual um esgoto com vazamento, quando você acha que o último cano está consertado, né, está descoberto, estoura outro cano cheio de esgoto. É literalmente essa aí a comparação. Claro, né, a gente consegue enxergar tantas realidades com essa descoberta aí dos influencers, onde agora a última informação foi de que o próprio Vorcaro havia comandado, né, essas informações aí a serem pulverizadas por criadores de conteúdo. Isso acende um alerta também para a população perceber que grande parte dos criadores de conteúdo não estão ali fazendo um vídeo, uma postagem, porque eles idealizaram aquilo, e sim que isso está sendo financiado. Agora, vocês imaginem o tanto de financiamento já não foi feito nos anos anteriores, principalmente na época das eleições, né? Como a gente já teve vários exemplos do Sleep Giants, da organização do Jorge Soros, financiando aí páginas de esquerda no Brasil. É uma caixa de Pandora. Mas voltando aí à questão da fiscalização, realmente, né? Primeiro que a fiscalização, ela não é que ela poderia acontecer, sendo que o TCU não pode apenas liquidar, mas o resto ela pode fazer. Não é competência. Isso está na lei, não tem competência. Agora, é estranho o Banco Central permitir essa fiscalização apenas imediatamente depois de colocar em sigilo as conversas com o STF, que foi a primeira descoberta, né, da Malu Gaspar, informando que o Alexandre de Moraes havia entrado em contato mais de 5 vezes com o Galípolo e uma dessas 5 vezes havia sido presencial, e inicialmente falou que o Banco Master tinha sido assunto, depois desmentiram. Então, assim, tudo muito suspeito. Então, para que o Banco Central coloca em sigilo? Sendo que o próprio Alexandre de Moraes também errou a data desses encontros, então ele havia relatado esses encontros, mas com a data errada. Então, tudo muito estranho, né? Eu acho que a mancha institucional, agora falando para o Banco Central, a gente tem que buscar essa independência, que foi conquistada, inclusive, na gestão Bolsonaro, ela não vai desaparecer. O leite já foi derramado. Isso com certeza vai espingar nas notas de crédito, nas avaliações de risco das instituições, quando elas forem olhar para o Brasil. Tá? Agora, por outro ponto também, nós precisamos aqui mostrar, não sei até que ponto, né, o Galípolo é um ser humano que muito foi questionado ali no seu início de gestão, e eu fui uma dessas pessoas, porque ele nunca tinha dado a entender que manteria esse clima técnico, né, sendo que não é ele, é o Copom que decide a taxa de juros, mas onde muitos apostaram nessa redução de juros imediata no início do governo Lula, algo que não aconteceu. Agora, não sei até que ponto o Galípolo lutou para sustentar esse perfil técnico do Banco Central, até que ponto tem algo que não sabemos pelo fato do Banco Central ter colocado em sigilo. Então, quando a gente ouve essa palavra, a gente já sabe que não há total transparência, né? Naturalmente, consequentemente. Então, assim, essa fiscalização do TCU, como que eu vejo ela? Eu vejo ela mais para conquistar a morosidade. E eu não vou nem aqui entrar também no ministro do TCU, né? Se vocês olharem o histórico
do Jonathan de Jesus, ministro do TCU, vocês vão cair para trás, histórico político familiar do pai, de verba pública, de parentesco, de nota suja em cueca, né? Só vocês darem um Google que ali tem um balão de coisas muito estranhas. Mas, na minha visão, até como eu atuo, né, no mercado financeiro, isso daí é para conseguir uma morosidade maior, tá? Para o próprio Banco Master. Então, essa rapidez na liquidação, não teve erro técnico, não teve nada de errado. A fraude foi descoberta. O que mais ia ser discutido? Para que esperar mais? Teve fraude bilionária. E cada semana que passa, a gente descobre mais erros e outras fraudes. Então, para que a fiscalização de um tribunal que não tem competência para fiscalizar um Banco Central? Ah, mas não deixa eles fiscalizar, eles não podem reverter. Beleza, isso gera morosidade e quem ganha tempo isso é o próprio Banco Master e, claro, com todos os interesses aí para eles obterem alguma liquidez. Nesse meio tempo, nós também temos a própria lista de credores que não foi enviada para o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, onde já soltaram propositalmente na mídia semana passada de que o pagamento iniciaria esta semana, sendo que no site do FGC sequer tem a lista de credores. Então, na minha visão, isso daí é só uma mini cortina de fumaça para que a instituição consiga ganhar mais tempo e, claro, né, com as ajudas supremas, conseguir escapar aí do que deveria ter acontecido. Sendo que, ao mesmo tempo, já escaparam, né? O Vorcaro não ficou preso nem 12 dias. Então, de certa forma, agora é só controle e gestão de risco no longo prazo. Fabi, chama atenção também nesse assunto justamente o silêncio do PT, porque é um dos maiores escândalos de corrupção institucional do nosso país. Essa conta, inclusive, muito provavelmente quem pagará são as pessoas que pagam seus impostos todos os meses, ou seja, a população, o brasileiro, e o PT não fala absolutamente nada. Chama atenção o silêncio da Gleisi Hoffmann, por exemplo. E por que cito ela? Porque na gestão do Campos Neto, à frente do Banco Central, dia sim e dia também, ela reclamava todos os dias, vinha público, falava ali a respeito da independência do Banco Central. Agora a gente tem aí o TCU no meio dessa conversa toda. A Josi lembrou aqui, o Jonathan de Jesus, não tem nada de Jesus, é indicado do Lula e tem ali, digamos, um passado estranho, nebuloso, digamos assim, em relação aí a essa administração dele. TCU, que tem Bruno Dantas também, ou seja, o aparelhamento vai muito além da Suprema Corte, né? A gente fala aqui todos os dias da Suprema Corte, mas vai muito além. Se a gente for investigar aí, as outras instituições brasileiras também estão bastante aparelhadas. Fabi, eu não te ouço. Acho que é interessante isso. É que o aparelhamento das outras instituições geralmente ocorre quando você não tem também aparelhado o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não vê nada reverberar, porque na hora da coisa ser muito dura, vai para o Supremo, né? Aquela frase do filme é verdadeira, né? Foi para o Supremo e tem gente que comemora. Algumas considerações. O Banco Master, essa reunião do Banco Central e o próprio TCU, eu perguntaria para que essa reunião? Porque ambos têm o papel de realmente fazer o seu papel. O Banco Central, ele tem que apresentar essas contas e o TCU tem que averiguar se pagou direitinho. Gente, é matemática, não é nada demais não. Agora, para que fazer essa reunião? Não sabemos, que, como disse a Josi, está tudo em sigilo por conta do Toffoli. Você falou da Gleisi Hoffmann. Interessante que, eu não sei como, mas brasileiros que estão me assistindo, olha só que coisa, né? O que tem a ver careca, INSS, o careca do INSS com o Banco Master? Está se juntando, gente, num grande esquemão, porque tem fundos, né, que foram aplicados, o desvio lá do INSS, provavelmente nos fundos do Banco Master. O que nós temos também no Banco Master? Suposições, tá, gente? Que também lavava dinheiro para o crime organizado. Olha que coisa bonita, né? Então nós temos assim, além do próprio suposto, também tem que falar suposto, senão a gente vai preso, né? O suposto tráfico de influência do próprio ministro Alexandre de Moraes naquela conta exorbitante de 129 milhões de reais pagos a título de honorário e sem mostrar, né, o que a esposa dele fez de fato, né, trabalhando para o Banco Master, nós temos também fundos que vai chegar lá no Toffoli. Ah, que coisa, né? E o Toffoli que decretou sigilo, o Toffoli que pegou o aviãozinho. Então, assim, o Brasil está
já tirou o pino, né? A geração Coca-Cola, se fosse, você misturar, né, uma bala com um refrigerante, já tinha explodido de verdade. Por quê? Porque é muito escândalo. Como que esses senhores estão ainda no cargo? Deveria ter um afastamento imediato, existem vários indícios. O Toffoli, então, é mais escandaloso ainda. Ele está fazendo a reedição do amigo do meu pai agora, né, nós teremos aí também, eu sou amigo dos fundos de pensão, mas ele é da minha família, porque tem a ver com a família dele. A gente não sabe ainda se é tio, se é primo, quem é, mas tem lá a ver, né, com aquele resort que ele tinha, coisas que vão surgindo, coisas de governo petista. Por isso que a Gleisi Hoffmann, ela não tem como bater, porque se ela bater, ela vai bater em um dos seus, e está chegando muito perto. Então, por isso também seria importante, vamos voltar no ponto inicial, que esse pessoal que está de férias, curtindo uma praia, uma viagem internacional, né, era bom não, deveria estar aqui fazendo algo por esses escândalos, porque pode estrear em 15 dias, ainda mais tendo a jurisdição aí do judiciário, que se não tiver, ele acaba pegando a força, e estrear tudo isso. E essa lista de credores aí também que a Josi mencionou, não vai ter. Agora, a desliquidação do Banco Master só não vai acontecer, sabe por quê? Porque os americanos já reconheceram a liquidação do Banco Master. Então não foi milagre, foi uma interferência internacional que realmente manda no Brasil, como a gente bem sabe. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.